Bom dia, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Chegou o dia, primeiro, último dia do 2º bimestre. E o dia muito importante, muito legal, que é o quê? O quiz da revisão. O que nós iremos trabalhar? Tema da aula de hoje na tela, revisão de conteúdos. E a habilidade, a gente vai trabalhar a habilidade EF69LP56, EF67LP06 e EF69LP47. Bom dia, professora Andréia. Bom dia, Dani. Bora animar? Vamos lá, ó, pessoal, hoje é dia de quiz, prestem atenção. Eu vou falar dos objetivos da aula, porque tem prêmio, hein? Vamos lá. Revisar parte dos temas trabalhados ao longo do 2º bimestre, gêneros jornalísticos, conto e poema, termos da oração, concordâncias verbal e nominal. Analisar os enunciados e avaliar quantitativamente a aprendizagem por meio de um quiz, certo? Vamos ao próximo, olha, na acolhida aí, eu quero que vocês... Já pode abrir o chat, por favor? Eu quero que vocês coloquem, é uma perguntinha só para a gente começar. Qual o tema de aula do 2º bimestre você mais gostou de estudar? Olha lá, ó, tem lei, termos da oração, gêneros jornalísticos, conto, preposição, concordâncias nominal e verbal, poema, poesia, carta pessoal. Precisa colocar um, gente. Não vou falar que não foi nenhum, por favor. Temos vários aqui já. Tem já? Já tem resposta? Muitos estão dizendo conto, conto ganha disparado. Mas temos poema e poesia, lei, Felipe colocou lei, Henrique colocou lei, Anthony colocou lei. Gêneros jornalísticos, Tomás e a Giovana. Preposição, boa. Gabriela. Maria Eduarda, poema, poesia, carta pessoal. Luiz Fernando, preposição. Temos vários. Ok, então, ótimo. Vamos começar, então. Ideia, só pontuando, gente. Talvez no cronograma de vocês esteja com uma outra aula, embora eu sei que não esteja. É aula de língua portuguesa, tá bom, meus amores? Língua portuguesa. Ah, tá, ok. Vamos lá. Pode colocar o slide do quiz da revisão, para eles entenderem direitinho. Olha, a ideia da aula de hoje é para você revisar os temas que foram apresentados na acolhida de uma forma diferente. Realizaremos um quiz. Cada pergunta valerá 1 ponto. Você deverá se preparar para anotar as respostas corretas. Ao final, você receberá o resultado do seu desempenho, certo? Gente, é claro que vocês vão anotar as respostas e são vocês mesmos que vão fazer esse controle, ok? Não se preocupem, aqui a gente não vai estar vendo isso. Então, se você mentir, aí, assim, você está se enganando, né, Dani? Foi o que a gente falou já para o sexto. Exatamente. Né? Aproveitando que você mencionou o sexto, o Joaquim falou assim, eu vi isso na aula do 6º ano, é a mesma coisa? Não é, Joaquim. É a mesma coisa, mas não são as mesmas perguntas. Isso. Então, a brincadeira é a mesma, mas o conteúdo que vocês trabalharam, as habilidades, são outras. Isso. Então, a gente vai focar agora no 7º ano. Tá? E como a Pro disse, não se engane, você que tem que agora aferir o que você aprendeu, né, Deia? Então, isso, exatamente. Vão anotando as respostas para você ter uma noção de quantas você acertou ao final. Pega uma folha, um caderno, um lápis, caneta, porque se não der tempo de responder aqui, você consegue ir pontuando, né? Exatamente. Vamos lá, ó. A gente vai começar falando, então, um pouquinho dos gêneros jornalísticos. Eu faço sempre uma revisãozinha rápida e a gente já vai para a pergunta, ok? Vamos lá. Estudamos alguns gêneros jornalísticos neste bimestre. Notícia, que é um texto informativo, narrativo, sobre um acontecimento relevante para o público. Nós falamos sobre reportagem, que é o aprofundamento da notícia, com detalhes mais significativos sobre determinado assunto. E nós também falamos sobre entrevista, que é a ação de entrevistar alguém ou se deixar entrevistar. Pode acontecer por meio de uma conversa entre 2 ou mais pessoas em busca de respostas para determinado assunto. Vamos agora à primeira pergunta. Pode colocar para eles. Vamos lá. Assinale uma das alternativas, sempre prestando atenção no enunciado, hein? Analise os 2 quadros e veja qual é a resposta correta. Temos, respectivamente, olha aí, na ordem que aparece. Em que momento você notou que estava sendo seguida? Quando tirei o fone. Daí senti a presença muito próxima de alguém e o barulho dos passos. Acho que agora aprendi. Ficarei mais atenta. O outro texto, LSO, de 17 anos, caminhava em direção à ETEC de Hiperópolis quando foi abordada violentamente por um homem que a seguia.
A adolescente, desesperada, começou a gritar e, felizmente, um policial à paisana livrou-a do criminoso. Então, observem, nós temos 2 textos aí. Analise respectivamente. Da esquerda para a direita, Isso, certo? eu tenho uma reportagem e uma notícia, ou eu tenho uma entrevista e uma notícia? 1 minuto no chat, vamos lá. Vamos lá. A maioria colocou o B, tá, Deia? Então, temos Opa. Leonardo, João Vitor, Emanuele, Sara, Maria, Rian, Raoni, diferente. Temos alguns nesse meio aqui que colocaram A, mas a maioria colocou o B. Tá, então vamos prestar atenção. Vamos colocar a resposta para eles? Pergunta 1, qual é a resposta? Letra B. Então, quem acertou ganhou o quê, Dani? 1 ponto. 1 ponto. Tá próximo a quê, Deia? Rumo ao 1 milhão, pessoal. Rumo ao 1 milhão. Vamos lá. 1 milhão? 1 milhão de quê? Neurônios. Rumo ao 1 milhão. Vamos lá. Pode fechar o chat. Segunda pergunta agora, hein? Com base no que nós falamos dos gêneros jornalísticos, hein? Vamos lá. Prestando atenção no enunciado. Assinale V, verdadeiro, ou F, falso. Assinale as afirmativas abaixo, então, certo? Letra A. Numa reportagem, os fatos da notícia são expostos de forma mais detalhada. V ou F? Letra B. A entrevista não necessita de roteiro nem de pesquisa. V ou F? Letra C. Os gêneros jornalísticos informam e formam leitores críticos e interagem com o leitor. V ou F? E letra D. Uma notícia responde às questões o que, quem, quando, onde, como e por quê. V ou F? Então, vocês podem colocar V ou F aí seguidos, né? São 4 respostas que vocês precisam dar, certo? Vamos lá. 1 minuto. Pronto, Dani? Pronto, então vamos lá. Gabriel, Kaique, Isabela, Flávio, Gabriel novamente, que é outro, e Matheus colocaram VFVV. Temos alguns que seguiram essa sequência aí, que foi a maioria, e temos outros que seguiu uma sequência diferente. E aí, o que será que é, hein? Vamos lá colocar as respostas para eles, daí eu comento. Letra A, vamos lá. Verdadeira. Numa reportagem, os fatos da notícia são expostos de forma mais detalhada. Letra B. A entrevista não necessita de roteiro nem de pesquisa? Necessita. Lembram que nós falamos de roteiro e pesquisa quando falamos de entrevista, né? Sim, inclusive naquela aula da Thalita, né? Isso, letra F. Letra C, agora. Os gêneros jornalísticos informam e formam leitores críticos, interagem com o leitor. Verdadeiro também. Lembram? Sempre estou reforçando com vocês que a notícia não está somente para informar, mas ela também forma leitores críticos. E letra D, uma notícia responde às questões o que, quem, quando, onde, como e por quê. Sim, verdadeiro. Então, Dani, quem acertou, ganhou o quê? Ganhou 1 ponto, hein? 1 ponto. Então, agora já estamos com 2 pontos. Faltam só 8 para o 1 milhão. Vamos lá. Temos um prêmio especial, né, no final. E também tem prêmio no final, hein? O gênero textual conto. Podem colocar para eles que eu vou lendo e falando. O gênero textual conto, então, ele é uma narrativa curta, ele pode ser real ou fictício. Ele apresenta um enredo, né? Enredo, personagens, tempo, espaço e foco narrativo. Como é esse enredo? O enredo tem apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Apresenta poucas personagens. O tempo também é reduzido, e esse tempo pode ser cronológico ou psicológico. O espaço é limitado. E o foco narrativo pode ser em primeira ou terceira pessoa, certo? Então, vamos agora à pergunta 3. O gênero textual conto tem a finalidade, a função social de informar ou entreter. Olha só, a pergunta 3 é para completar a lacuna, hein? A lacuna é esse espaço. Vou repetir, o gênero textual, conto, tem a finalidade, a função social de informar ou entreter o leitor, mas também deve levá-lo à reflexão e passar-lhe lições de vida por meio de relatos de histórias reais
ou fictícias? Vamos lá, 1 minuto para a pergunta 3. E aí, Dani? Muitos, mas muitos mesmos colocaram entreter. Inclusive, a Heloísa colocou entreter, lógico, né? Que bom. Sharon, Isabelle, Isabel, Caio, Mariana, Milena, Pedro, Gustavo, Tiago, ixi, muitos. Muito bem, acertaram. E quem acerta ganha 1 ponto. Somatizando 3 pontos, certo? 3 pontos. Vamos lá. Pergunta número 4 na tela. Vamos lá? Pergunta 4. Olha o enunciado, hein? Numere os acontecimentos de 1 a 5. Numere. Vocês lembram que nós ouvimos um podcast que falava do menininho, da tartaruga, do Danilo, da Clara. Que agora eles vão ter que ativar os conhecimentos, hein? Agora vocês vão Acordaram? ganhar 1 milhão. Tomaram café? Isso, vão ganhar 1 milhão de neurônios no final, mas tem que agora ativar o tico e o teco. Vamos lá. Ó, prestando atenção. Eu vou dizer o que está escrito aqui, vocês vão numerar, então, de 1 a 5. Eu quero saber qual foi a sequência, hein, do que nós ouvimos, do conto. Então, ó. O órgão ambiental autoriza a adoção da tartaruga. A família passa a se preocupar porque estão com um animal silvestre em casa. Danilo acha uma tartaruga na praça e leva-a para casa. A tartaruga torna-se companheira da mãe de Danilo e o eventual dono não aparece nem procura pelo animal. Vou dar 2 minutinhos nesse daqui para vocês. Tentem pensar e coloquem a ordem aí. Respondam com calma, né, Andréia? Primeiro elenca e depois você responde. Tem 2 minutinhos. Vamos lá. Dani, essa foi difícil, hein? Essa eu fiquei caçando, assim, para ver quem acertava em cheio, tá, Déia? Então, assim, Thalita, Cauê, Rafael e Suzu Mitsumi. Agora tivemos alguns, o Pedro e outros, que trocaram um ou outro, né? Uhum. Não sei o que você vai fazer aí agora. Vamos postar as respostas para eles? Pode colocar, tá? Uma por uma. Essa eu não lembro, não, essa não. Ó, 4, 3, 1, 5, 2. Vamos lá. O que eu percebi nas respostas? Que a maioria começou com a número 5. Na verdade, era o finalzinho, né? Porque a mãe não queria a tartaruga, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que aconteceu foi o Danilo achar a tartaruga na praça, certo? A segunda foi que o dono não aparecia. Então, eles acabaram ficando o quê? Preocupados, que é o número 3, ó. E a família, então, foi procurar um órgão ambiental, que é o número 4. E o Danilo e a Clara se casam, formam famílias, e quem fica com a tartaruga foi exatamente a mãe, aquela que não queria a tartaruga no começo. O que é muito comum, né? É quase um retrato de família. Os filhos vão e os pais ficam. Exatamente. Às vezes os pais não querem, aí depois se apaixonam, os filhos vão embora e acabam ficando com o bichinho. Muito bem, vamos lá. Então, ó, 4, 3, 1, 5, 2, hein? O Henrique também tinha acertado, tá, Déia? Tá bom. E quem acerta ganha 1 ponto. 1 ponto. Vamos lá. Próximo slide, o gênero textual poema. Vamos às características, hein? Olha, novamente, tá certinho. Tá bom. Ó, tem um hífen aí no eu poético, gente, tá? Finjam que vocês não estão vendo isso. Vamos lá. Eu lírico ou eu poético é a voz que fala, que expressa sentimentos no poema. A gente tem visto isso esses dias, hein? Está bem novinho na nossa cabeça, hein? Tá bom? Verso é cada linha do poema, é uma unidade rítmica. Estrofe é o conjunto de versos. Métrica representa o número de sílabas poéticas num verso. Ritmo, alternância de sons fracos e fortes, melodia. E rima, igualdade ou semelhança de sons entre as palavras em versos diferentes. E se os versos não apresentam rimas, eles são denominados brancos ou soltos. Falamos disso esses dias, hein? Déia, só para pontuar, o eu poético agora está certinho. Mas eu falei que eles não estavam vendo mesmo. Sim, agora está certinho. Mágica, vamos lá. Próximo slide, pergunta 5. Ó, assinale uma das alternativas, hein? Ou A ou B. Quanto à estrutura, o texto abaixo é um poema porque está escrito em
Vamos ler o poema. Lê para mim, Dani, o poema. Leio. E agora, José? O papel enroscou, a tinta acabou, o programa travou, o antivírus expirou, a internet caiu e a lan house fechou. E agora, José? Epitáfio @José Oficial. Pra mim, mundo do acabou. Andréia, Paulo. Hashtag eu, hein? Hashtag pra mim o mundo acabou. Olha só, epitáfio. O que é o epitáfio, né? São aquelas frases, então, que a gente coloca, né? Que a gente pode colocar. Lembra do primeiro texto que a gente falou, da entrevista? Você estava até comigo, né, Dani? Tava. Então, o epitáfio aqui é uma brincadeira com o José, né, @José Oficial. E a gente, só que eu não posso falar mais nada porque vocês vão ter que fazer uma interpretação disso também. Mas a pergunta agora é, assinale uma das alternativas e, quanto à estrutura, esse texto está escrito em parágrafos ou em versos? Vamos lá? 1 minuto. Dani? A maioria aqui colocou B, versos, tá? Então, deixa eu travar aqui para eu pegar alguns nomes. Rafaela, Arthur, Henrique, Brendo, Luiz Augusto, Leonardo, Thalita. Hoje a gente está conseguindo misturar bem os nomes, né, Andréia? Uhum. Tentar falar o máximo que a gente pode. Então, a maioria colocou B, versos. Muito bem, vamos lá? Vamos colocar as respostas para eles? A resposta, na verdade? Resposta: versos. Acertaram. Muito bem, né? Esse texto é escrito em versos. Cada linha é um verso, né? O conjuntinho de linhas, o conjuntinho de versos é uma estrofe. Vamos lá? O Afonso estava gritando a resposta aqui para mim e eu não vi. Perdão, Afonso. B! Boa, Afonso. Agora, presta atenção. A gente vai continuar trabalhando com esse mesmo texto aqui, ok? São outros assuntos, mas o mesmo texto. Então, ele vai voltar outras vezes para a tela. Vamos lá. Próximo assunto, então. Nós falamos de concordância verbal e nominal. Então, diz-se que houve concordância quando os termos presentes numa oração estão em harmonia. E as flexões acontecem seguindo as regras gramaticais para o gênero, feminino e masculino, e ou número singular e plural. Assim temos concordância verbal. Ela acontece na relação entre sujeito e verbo. Então, o verbo precisa estar concordando com o sujeito, né? Então, se o sujeito é singular, o verbo também precisa ser singular. Concordância nominal. Harmonia entre os termos que se relacionam com o nome, com o substantivo. Então, tudo que vai cercar o substantivo, né? O pronome, o artigo, o adjetivo, vão estar concordando com o substantivo. Então, concordância nominal e verbal. Concordâncias nominal e verbal. Vamos à pergunta. Pergunta número 6. Na tela. Responda ao que se pede, hein? Se flexionássemos o primeiro verso no plural, como ele ficaria? Se flexionássemos o primeiro verso no plural, como ele ficaria? Vamos lá? 1 minuto. Temos assim, ó. Os papéis enroscaram. Quem colocou? Sofia, João Vitor, Gabriel, Luiz Fernando, Michel, Carlos, Laís, Enzo, Protalita, já falei Protalita algumas vezes aqui. Beijo, Protalita. João Gabriel. Agora, teve gente daí que colocou só o verbo ou só colocou o sujeito. Ah, então a gente precisava da oração toda, né? Isso, tudinho, para a gente prestar atenção se você está fazendo aí a concordância tanto nominal quanto verbal, né? Porque os papéis você vai concordar aí o artigo com o substantivo. E quando você coloca os papéis e você sabe que esse é o sujeito, você também vai precisar colocar o verbo no plural, ok? E teve gente, Déia, que colocou todos os verbos aí, colocando no plural. Olha a pergunta. O primeiro verso. Isso. Lembram que lá nos objetivos eu já coloquei? Atenção aos enunciados, né? Então, vamos lá, vamos colocar a resposta para eles. Isso, os papéis enroscaram.
Então, nós estamos não, já passamos, né? 60% já do quiz. Já, essa é a sexta, né? Isso. Então, mais um ponto. Ai, alguém tinha perguntado, Pro, a questão 3 vale quanto? Cada questão vale um ponto, certo, cada Deia? questão vale um Então, ponto. até aqui, 6 pontos, se você acertou todas. Lembrando que é 1 milhão, né, gente? Não dá para dar tantos pontos assim para cada questão, né? Não dá. Vamos lá. Ó, próxima pergunta. Olha lá. Aliás, agora é um caça-palavras. No caça-palavras abaixo, há um dos termos essenciais da oração. Você precisa encontrar. Há somente um deles. Você precisa saber quais são os termos. Eu não coloquei antes, porque aí senão ficar muito fácil. Depois eu explico, tá? Vamos lá? 1 minuto para achar esse, hein? Corram os olhinhos aí no caça-palavras. Vamos lá, Dani? Tô aqui babando nesse caça-palavras, primeiro, tá? E aí, na primeira fila, canto esquerdo, a Isabela falou. A Ana Luísa falou, eu acho... Ah, calma. O Enzo falou predicado. O Henrique falou predicado. O Caio falou predicado. O Eduardo achou vários aí. Mas ele colocou predicado. Tá. O Augusto, predicado. Jennifer, Matheus, Pedro Souza, Yasmin. E teve gente que foi colocando tudo que foi achando, Deia. Tá. E a Sabrina escreveu assim, predicado. Eu sei que a professora não vai falar meu nome, mas é a vida, tá vendo? Sabrina Davi, A vida né? surpreende, Sabrina. Vamos lá. Vamos colocar a resposta para eles? Qual é a resposta? Predicado. Olha só, apareceu esse efeito, né? Tipo Hans Donner, olha, predicado. Olha que bonito que ficou. Ficou ótimo. Ó, vamos lá. Próximo slide. Aí eu vou falar sobre isso com vocês. Gente, eu perguntei termos essenciais. Eu falei que só um apareceria. Próximo slide dos termos essenciais. Os termos essenciais são 2. Sujeito e predicado, ok? Sujeito é o ser sobre o qual se declara algo. Predicado é tudo que se declara do sujeito. Então, só tinha um deles. Ou sujeito ou predicado. É claro que no caça-palavras aparecia oração, frase, transitivo. Mas isso era mesmo para dar uma confundida, né, Dani? Sim, era Quem pra acertou, usar Dani? as palavras. Várias pessoas acertaram. E ganha o quê? Um ponto. ponto. 7 pontos, né? 8º ponto já. Não, questão 7. Agora não, que vai para a desculpa, oitava. nós vamos para a oitava. Vamos lá. Eu já estou passando para frente. Vamos lá. Próxima questão. E agora está ficando mais apertado, hein? Lembra, quando vai chegando perto do 1 milhão, vai ficando mais apertada a questão. Vamos lá. Pergunta 8. Responda ao que se pede. Releia os versos extraídos do poema lido. O primeiro verso é: a tinta acabou. O segundo verso, hashtag, pra mim, o mundo acabou. Pergunta. Precisa responder, hein? Agora, quais são os sujeitos dos versos acima? Então, vocês precisam me dar 2 respostas aí. Quais são os sujeitos dos versos acima? Vamos lá? 2 minutos. Dani, Aê, e aí, voltamos. Dani? Então, vamos lá. Gabriel colocou tinta imundo, Jorge colocou tinta imundo, José Pedro tinta imundo, a Pro Celeste também. Ellen está implorando para falar o nome dela e colocou tinta imundo. Marcelo, Vitor Hugo, vários. É que agora eu peguei do final as respostas, do meio, na verdade. Tá. Então, vamos lá. Vocês colocaram, na verdade, os núcleos do sujeito, hein? Ó, se fosse uma pergunta de prova, de concurso, aí precisava prestar atenção nisso. Vamos lá, vamos colocar as respostas para eles. Respostas, então? A Vivian colocou completinho. A tinta e o mundo. Muito bem, ó. Então, quais são os sujeitos? A tinta acabou, o sujeito é a tinta. Núcleo do sujeito tinta, certo? E na 2, para mim, o mundo acabou. O mundo acabou para mim, né? Tá na ordem indireta aí. Então, o sujeito, o mundo, certo? Ó, vou até facilitar. Pode colocar certo aí quem colocou tinta, tá bom? Pode Imundo colocar também? certo, Imundo também, tá bom? Um pontinho, Mas então. prestando atenção, hein? É porque essa estava mais difícil. Vamos lá. Pergunta 9. Na tela. Releia os versos extraídos do poema lido. A tinta acabou. E hashtag, pra mim, o mundo acabou. Quanto à predicação verbal, o verbo acabou classifica-se respectivamente como? Olha, ele aparece nas duas. Na primeira,
Ele é transitivo, intransitivo, isso que vocês vão responder. Então, letra A, ó, é intransitivo e intransitivo, é intransitivo e transitivo direto, ou eles são, né, intransitivo e transitivo indireto. Coloca a alternativa, né? Mais fácil. Isso, estão analisando o verbo acabou na 1 e na 2. Vamos lá? 1 minuto. E aí, Dani? Eu tô caçando aqui para ver quem colocou a resposta. Eu só achei a Bianca. A maioria... Não, tem mais um, João Paulo. A maioria colocou a resposta B. Pode fechar o chat já. B, eu achei a Júlia aqui também. Achou a Júlia também? A Júlia colocou C. Lorena também. Guilherme. Ok. Ó, vamos lá, então. Acho que tinha Nicole aqui. É no Beatriz também. João Gabriel. Vamos lá, ó. Prestando atenção. Pode colocar para eles a resposta e eu vou explicando. Ó. A tinta acabou. Sujeito, nós já vimos lá na outra questão, sujeito à tinta, certo? A tinta acabou. Você não precisa de complemento nenhum aí. Já deu para entender o que aconteceu. Então, é um verbo intransitivo. A outra, para mim, o mundo acabou. Eu já dei uma dica na anterior, quando eu refiz a ordem. Eu coloquei, o mundo acabou para mim. E se vocês encontraram o sujeito, é porque vocês já sabiam que a ordem estava indireta, certo? Então, o mundo acabou para quem? Olha a pergunta que eu faço, certo? Se eu faço a pergunta com preposição, é porque eu tenho um verbo transitivo indireto. Então, vamos à resposta aí, ó, letra C, certo? Quem acertou? 1 ponto. 1 ponto, quase no milhão. Quase. O que significa isso nessa questão? Por que eu coloquei propositalmente essa questão para vocês entenderem que não adianta eu decorar a classificação verbal, eu preciso entender o contexto dela, certo? A última pergunta agora. Vamos ver quem está próximo do milhão. Rapidinho, vamos lá. Assinale uma das alternativas. Segundo o poema, podemos inferir que o mundo acabou para o José, porque essa não tem tempo. Vamos agora. Chat aberto, bora lá, gente. Então aí, por quê? Por quê? Letra A, B ou C. O mundo acabou para o José porque o papel acabou, porque a tinta acabou ou porque ele ficou sem acesso à internet? Rapidinho, rápido, muito rápido. Temos alguns aqui. Luiz, C, Tayla, C, Giovana, C, Guilherme, C, Bruna, Luísa. Boa! Pode colocar a resposta para eles, porque eles estão ansiosos para saber do milhão. Pode colocar. Muito bem, letra C. E aí pode colocar o próximo slide. Resultado final. Qual foi a sua performance? Se você acertou entre 1 e 5, você recebeu medalha de bronze. Cadê a medalha? A animação da medalha. Se você acertou entre 5 e 6, você recebeu a medalha de prata. Se você acertou todas, você recebeu a medalha de ouro. E ganha o quê? E ganha agora um prêmio. Entra, Mônica. Solta a música, gente! Som DJ. Vamos comemorar com Luzes. Quem ganhou. Cadê a música? Aê! Uhul! Prêmio é a Mônica, nós 3 juntas, nossas aulas, né, Mônica? Obrigada Andréia. a todos vocês, obrigada professores, obrigada alunos pelo apoio de sempre. Um beijo, bom final de semana. Beijo, tchau, tchau.